Cruzeiro e Corinthians é um dos destaques neste domingão pela Série A. A Raposa quer manter os 100% de aproveitamento dentro de casa e o Timão quer sair da zona de rebaixamento. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Série A. Série A que já está na sua 15ª rodada e teremos jogos bem interessantes nesse domingo. E o que a gente vai analisar agora é Cruzeiro e Corinthians, né? Duas equipes que estão em situações opostas, o Cruzeiro olhando ali na parte de cima, o Corinthians querendo sair da parte de baixo. Quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o duelo de gigantes do futebol brasileiro, Raposa contra Timão. Traremos o contexto dessas duas equipes, números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo neste domingo, né, 7 de julho, às 4 da tarde, né, horário tradicional, lá no estádio Mineirão, a casa do Cruzeiro. A gente já aproveita para ver como chegam as equipes, tá? O Corinthians, Que sequência, hein? que venceu o último jogo, tá? O último jogo do Corinthians foi uma vitória sobre o Vitória, Sim. né, 3-2, empatava até o final, tá? No último E minuto. no último minuto o Corinthians conseguiu aí vencer o time baiano, mas não saiu da zona, tá? Ainda não foi o suficiente para o Corinthians sair ali da parte de baixo. Tem 12 pontos. Já a Raposa, que perdeu os últimos 2 jogos, né? Está na 8ª colocação, estava até no G6, mas essa sequência fora de casa de derrotas, né? Sim. Complicou o time mineiro, que em casa, Matheus, tem 100% de aproveitamento. Sobre o Cruzeiro a gente tem que destacar esse ponto, né? Uma dualidade muito grande aí do Cruzeiro atuando em seus domínios e atuando fora de casa. Vem de 2 derrotas, mas eu diria que até minimamente aceitáveis. Contra o Flamengo, né, realmente muito difícil bater o Flamengo atuando fora de casa. E contra o Criciúma também não é fácil, tá? É um time que veio agora da Série B, mas jogando no Heriberto Rios, um time muito chatinho de ser batido. O Cruzeiro acabou sendo derrotado por 1-0, mas quando atua em casa é um time muito forte, vem com 100% de aproveitamento, né? Um dos melhores mandantes aqui do Campeonato Brasileiro até o momento. E tem também um dos melhores jogadores da competição, tá? O Matheus Pereira fazendo uma grande temporada. Do outro lado, o Corinthians vem de uma vitória, né? Enfim, voltou a vencer o Timão, mas também uma vitória ali já no bambo, né, podemos dizer, já no último minuto ali, o Coringão acabou fazendo 3-2, saiu vitorioso, mas não foi uma grande atuação. Então, assim, temos que relativizar um pouco, né, Fábio? Temos que relativizar um pouco. Em termos aí de estatísticas que a gente traz aí dos padrões das equipes, eu gostaria de destacar a alta média de gols em jogos do Cruzeiro, tá? Tem um ataquezinho aí com uma boa média, né, 1.23, mas a defesa é pior, né? O Cruzeiro mesmo estando em 8º ali, tá no topo da tabela, mirando a parte de cima, mas ele sofreu mais do que fez gols. Isso é um ponto interessante aí pra gente considerar para essa partida, tá? Muito bem, vamos para os padrões das equipes, tá? Tanto de Corinthians como de Cruzeiro, né? O Corinthians, que como a gente já citou aqui, só ele e o Bahia, né? Venceram todos os jogos como mandantes, né? Ele, o Cruzeiro e o Bahia venceram as partidas que disputaram em casa. O Cruzeiro teve 5 já, né? Venceu todas as 5, vai tentar manter os 100% de aproveitamento contra o Corinthians, que tem uma defesa que sofre gol todo jogo, Matheus. Sofreu gol nos últimos 8 jogos, sofreu até nessa vitória aí contra o Bahia, inclusive sofreu 2 gols, né? A defesa do Corinthians deixando muito a desejar. É o Corinthians que começou o Brasileirão com Cássio no gol, aí foi o Carlos Miguel e agora é o Matheus Donelli, né? Terceiro goleiro, que até tá indo bem, não é o principal culpado não aí nos gols sofridos pelo Timão. Já nos confrontos diretos, mostra que o Cruzeiro aí também dificilmente passa em branco. Marcou gol em 6 dos últimos 7 jogos. Do lado do Corinthians, eu acho que a gente tem que até ressaltar, acho que desses últimos 5 jogos, o Corinthians levou pelo menos 2 gols em 3 deles, né? Ele leva 2 gols do Vitória mesmo quando vence, levou 2 gols do Atlético Goianiense e sofreu também 2 gols no Clássico diante do Palmeiras. Mas de nada adianta esse embasamento sem olhar as odds. Por isso vamos dar uma olhadinha no nosso Momento Bet Nacional. Vamos checar as cotações para esse confronto, pra gente ver o que é que a gente pode buscar de valor, né? A gente já vê uma odd interessante, tá? Para o Cruzeiro, 1,82, eu acho uma odd muito boa. Acredito na vitória da Raposa aqui, mesmo se o Corinthians eventualmente deixar seu golzinho. O Corinthians está evoluindo, está melhorando, mas ainda não está muito bem, né? Vale ressaltar que teve a demissão do treinador. Já esteve pior. Pois é, já esteve pior. Teve a demissão do treinador Antônio Oliveira, né? O português, após a derrota ali para o Palmeiras no Clássico. Então ainda está vivendo esse momento de instabilidade, enquanto o Cruzeiro, por mais que venha de 2 derrotas, né, é a hora de dar uma resposta diante da sua torcida e já tem se provado que é um time muito forte atuando em seus domínios, né? Então,
Pô, um odds em 1,82 na vitória do É o Cruzeiro. Cruzeiro que no meio de semana perdeu pro Criciúma fora de casa por 1-0, Uhum. mas dentro de casa vem sendo muito forte. E aí, dá pra ir nesse Cruzeiro? Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá pela odd, tá? 1,82 é um oddzinho interessante. Eu acreditava até que estaria um pouquinho menor ali, 1,60 eventualmente. Por causa da odd, pelo valor, eu acho que pô, tá valendo a pena, tá? Vamos dar uma olhadinha em gols, vamos dar uma olhadinha em outras estatísticas também, né? A gente viu que a média de gols em jogos do Cruzeiro é muito alta, né? Cara, um mais de 2 também, eventualmente, acho que pode ser uma boa. A grande questão aqui é que eu acho que a gente estaria dependendo muito do Corinthians, sabe? Pode até ser um 2-0 para o Cruzeiro, mas eu falo em termos de mirar o green, né? Vale salientar que aqui a gente tá falando do mercado asiático, o mais de 2, que tem uma cotaçãozinha aí de 1,72, se sair exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido. Então eu enxergo muito como brigar pelo reembolso, né? Como eu gosto de dizer. Até porque meu palpite para esse confronto seria justamente um 2-0 Cruzeiro, mais ou menos por aí. Então, para ser green aqui, ou a gente teria que confiar em uma margem muito grande do Cruzeiro, um 3-0, que eu já não sei também se é para tanto, ou confiar no gol do Corinthians, que aí eu já fico um pezinho atrás. Ao meu ver, não dá para confiar no Corinthians. Eu prefiro ir contra o Corinthians, né? Por isso que eu acho que a vitória, até porque tem uma odd melhor, né, do que esse mais de 2. Muito boa. Então acho que é isso, né? Tem opções melhores? Cara, acho que de forma geral é isso. É isso, Olha, né? um binguinho de jogador, acho que vale uma pena aí, né? Produção, vai lá na aba de jogador, por favor. O golzinho do Matheus Pereira, eu gosto muito, tá? O Matheus Pereira tá voando, velho. Ainda mais atuando dentro de casa. Inclusive é a menor odd, né? É 3,21. 3,21 a cotação aí para o Matheus Pereira deixar seu golzinho, tá? Interessante. Outra que pode ser uma boa, eu sempre destaco isso, né, Fábio? Desce mais um pouco, professor, não tá nem aparecendo aí. O William, cadê o William? O William pagando 6,91. O William que tem assumido, tá? As cobranças de pênalti. O Matheus Pereira era o batedor oficial, né? Mas ali contra o Fluminense ele acabou batendo pênalti. O lateralzinho aí que tá jogando muita bola também, um dos melhores laterais do Brasileirão, acredito eu até aqui. Olha aí, ó, pra quem gosta do bingo, tá? Vale ressaltar, a gente traz aqui essas odds, né? Mas pra você sempre, conhecer, né? exato, sempre com responsabilidade, né? Pra mostrar que a Bet Nacional ela dispõe de diversas oportunidades e aqui a gente trata como o famigerado binguinho ali, para o apostador brincar, né? Torcedor cruzeirense, eventualmente, né? Pra ter uma odd ali mais alta pra brincar durante o jogo, né? Cotações interessantes aí na aba de jogador. Muito bem, então vamos aproveitar e repassar a dica do Tipster e eu fico de olho para Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão. A nossa dica do Tipster é para o duelo de gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no Mineirão. E considerando que o Cruzeiro tem uma das melhores campanhas atuando como mandante até aqui, venceu todos os jogos que disputou em casa, tá? Foram 5 jogos, 5 vitórias. Por isso, acreditamos que virá mais uma vitória. Cotaçãozinha 1,82 na vitória do Cruzeiro contra um Corinthians que vem muito estável. Por mais que venha de vitória, né? Foi um jogo que o Corinthians não atuou muito bem. Já venceu ali na Bacia das Almas no último minuto, acabou batendo o vitória por 3-2. Então a gente acredita que mais uma vez o Cruzeiro conseguirá os 3 pontos nessa partida e ainda tem uma cotação muito interessante, tá? 1,82 é uma odd muito boa aí pré-jogo. Para o Fique de Olho, uma alternativa que pré-jogo paga muito pouco, mas dependendo das condições, o apostador pode buscar no ao vivo uma cotação interessante, tá? Até porque o site está precificando que vai sair poucos gols. Então, eventualmente ali se com 15, 20 minutos de não sair um golzinho muito cedo, você já pode buscar mais de 1,5 gols com uma cotação interessante. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia, analisando o Campeonato Brasileiro. Gostou dessa análise? Tem mais, tá? Sobre outros jogos dessa rodada, então vai aí na nossa playlist ou no nosso site, se você estiver em tvbet.com. Dá essa moral pra gente, curte esse vídeo, compartilha com a galera, ativa o sininho, se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui na TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera, tamo junto!